Muito bem, a palavra de Deus que nos orienta hoje está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. Compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, essa palavra, ela é uma palavra forte, né? A palavra dirigida às 7 igrejas. Essa aqui é a última que aparece aqui no texto do livro do Apocalipse, porque Cristo nos ama, Jesus nos ama, e o amor de Cristo ele é exigente, ele pede de nós esta conversão interior. Por isso que rezando, eu pensei em compartilhar essa palavra, porque nós não vamos deixar para falar de conversão depois do carnaval, né? Na quarta-feira de cinzas. Nós vamos falar de conversão hoje, agora, porque Deus quer a nossa conversão. Como eu disse, o amor de Cristo ele é exigente, mas também ele é transformante, porque não é uma exigência que nos paralisa, não é uma exigência que nos causa peso, que nos causa condenação, mas é uma exigência que pede de nós uma atitude e esse amor nos transforma. O julgamento de Cristo é um julgamento que salva, não é um julgamento que condena. E aí quando Jesus ele nomeia, cada uma das nossas trevas, aquela sensação primeira é de um desconforto, terrível. Quando ele vai dizendo, os nomes daquelas coisas que nos bloqueiam, que nos param na caminhada, que nos desviam do caminho, é um choque. E sobretudo quando ele usa uma linguagem dura como a que nós acabamos de ouvir agora do texto de Apocalipse. A gente percebe aqui pelo texto que Laodiceia, essa igreja de Laodiceia, é a única das 7 igrejas a qual Jesus só dirige palavras de repreensão. Porque as outras, Jesus até faz um elogio, faz alguma coisa, mas essa não. Essa ele conhece profundamente e ele só dirige essas palavras duras. Mas aí eu tenho que falar do fundamento, do porquê de Jesus usar essas palavras duras. Porque eu corrijo aqueles que eu amo. Eu educo aqueles que eu amo. Eu repreendo aqueles que eu amo. Então, por detrás dessas palavras aparentemente duras, está o amor de Cristo. Está o interesse de Deus pela nossa salvação. O desejo de Deus de nos salvar. Eu corrijo porque eu amo. Essa é a experiência que nós fazemos com o Senhor. E depois, o amor de Cristo ele não é sentimentalista, O amor de Cristo não é sentimentalista. Ele é sim, ele é cheio de afeto, porque quantas vezes Jesus esteve diante dos dramas
do povo, da multidão, seja através de enfermidades, seja através dos espíritos malignos, através de situações dolorosas da humanidade. Jesus esteve diante de muitas situações. E todos os textos que relatam isso, né, são unânimes em dizer: Jesus sentiu compaixão. Jesus, ele tem afeto, né, pela nossa realidade humana, tanto que ele a assumiu. Ele assumiu a nossa humanidade. O Verbo se fez carne. Tem um grande santo que diz que aquilo que não foi assumido não foi redimido. Ou seja, exceto o pecado, que não faz parte da condição humana, tudo aquilo que está em nós, Jesus assumiu, né, com o seu amor, com a sua graça transformante. Então, Jesus, ele tem afeto. Você que está acompanhando agora o nosso programa, seja pela TV, pela rádio, pelas nossas mídias sociais, Jesus tem afeto por você. Jesus quer te salvar. Jesus chega hoje na sua vida com a graça do amor dele para transformar a sua realidade, para modificá-la. É um amor afetivo de Jesus, mas também é um amor genuinamente paternal, porque o amor paternal, ele procura o quê? O crescimento do filho. Vocês são mães, né? Então, mais do que eu poder dizer, afirmar isso, vocês podem afirmar isso, né? O amor de mãe, o amor de pai, que é o crescimento do filho. E muitas vezes é preciso usar a repreensão, né? A correção, para que o filho cresça. Então vocês demonstram o amor com afeto, com cuidado, com atenção, né? Com dar a vida, porque isso pede de vocês, mas ao mesmo tempo vocês querem o crescimento do filho. Então esse amor, ele exige. Então o amor de Cristo, ele também exige. Mas é uma misericórdia profundamente libertadora. Libertadora. Como eu falei, essa repreensão de Jesus, essa palavra que traz essa dureza nas suas palavras, né, no seu conteúdo, ela provoca em nós, né, esse movimento de conversão. Porque quando a gente escuta a palavra, né, sob o olhar do Espírito, sob a ação do Espírito, produz libertação. E é diferente quando a gente escuta uma palavra, né, sob o olhar do acusador, do inimigo de Deus, né, que causa em nós, né, aquela culpa, aquele sentimento de condenação. Não é isso que a palavra produz em nós. A palavra, debaixo da ótica do Espírito, ela produz libertação em nós. Bom, eu fiz toda essa premissa aqui porque é importante, porque o amor de Cristo, ele nos impele à conversão, ele exige de nós essa conversão, mas nós precisamos nos reconhecer profundamente amados por Jesus, amados por Ele, dentro do seu coração, para que a gente tome uma atitude. E o nosso pai fundador, ele tinha uma palavra que permeava todos os nossos documentos escritos, que é a retomada, né? A gente usa, né, Salete, essa expressão, retomada. O que é isso? Entender que da forma como eu estou vivendo, não dá para continuar, para caminhar dessa forma. E eu preciso retomar as origens da minha vocação, do meu chamado, do casamento, da situação onde eu estava caindo. Eu preciso retomar a caminhada com Deus. Vou caminhar na luz, né? Como você cantou. É isso. Vou caminhar na luz. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero retomar a justa direção. Eu não quero mais caminhar da forma como eu estava caminhando. E aí o amor de Cristo vem e reordena todas as coisas. Mas a gente tem que entrar, né, nas repreensões que Jesus faz, porque elas aparecem aqui nesse texto do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Mas as repreensões que Jesus faz, a gente vai percebendo pelo contexto que essas repreensões, elas apontam para um grande mal que assola a vida de todos nós, né? Consagrados a Deus, missionários, batizados, que é o relaxamento, né? O esfriamento. Viver uma vida no mais ou menos, de qualquer forma. A gente diz no popular, empurrar com a barriga, né?
empurrar com a barriga. Viver a vida sobrevivendo, não vivendo-a plenamente como Cristo propôs a nós. E esse é um grande mal espiritual que muitas vezes assola o nosso coração. Cair na rotina, cair na monotonia, cair na mesmice e sobrevivendo na vida, sobreviver no casamento, sobreviver na vocação, na nossa vida de igreja, no seu comprometimento paroquial, onde você vive e sobrevivendo. Jesus não quer que nós sobrevivamos, mas Ele quer que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Por isso, os efeitos das repreensões que Jesus apresentou para nós aqui, né, palavras bastante duras, elas têm como foco central nos tirar desta situação de mornidão, de esfriamento na vocação, de viver a nossa vocação de qualquer forma. Interessante notar aqui o contexto dessa passagem, porque a repreensão é dirigida à igreja de Laodiceia. Essa cidade, Laodiceia, em torno dela existia grandes complexos termais de água, porque Laodiceia não tinha abastecimento próprio, então ela dependia de outras fontes, né, digamos assim. E Laodiceia, ela tinha duas fontes das quais ela era dependente. A primeira era da cidade de Hierápolis, está mais ou menos no território da Turquia hoje ali. E na cidade de Hierápolis tinham as águas termais quentes. Delícia. Águas, olha, a temperatura podia chegar a 50 graus na cidade de Hierápolis, né? Imagine você, né, tomar um banho a 50 graus. Oh, meu Deus. Então não é delícia. Nem dá para entrar. Mas além da cidade de Hierápolis, tinha uma outra fonte, que Laodiceia também era dependente, da de Colossos. A de Colossos era o contrário, Salete. Era gelada. Era águas refrescantes, águas frias, profundamente frias. Por que o autor sagrado colocou isso? Porque Laodiceia bebia dessas duas fontes, da quente e da fria. Então ela precisava fazer o encanamento da água para chegar até a cidade. O que acontecia com a água, gente? Se estava muito quente, esfriava. Se estava muito fria, ela dava uma esquentada. Por isso que ela fala, morno não dá. O problema estava na caminhada, né? O percurso que a água fazia. Essa é a chamada de atenção. A atenção ao percurso que nós estamos fazendo. Porque nós que bebemos, né, desta água da vida, do fervor, nós que somos colocados na vida das pessoas para incendiar os seus corações, né, para levar o batismo no Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, mas também nós que somos colocados na vida das pessoas para levar refrigério, para colocar um bálsamo no coração das pessoas, né? Ou seja, nós trazemos essas duas fontes. Nós podemos nos perder no meio do caminho. No meio do percurso, a gente pode cair nesse estado de mornidão. E era uma água que servia somente para vômito. Por isso que Jesus diz, eu estou para vomitar-te da minha boca, porque não és quente nem frio. Porque se fosse quente, né, a pessoa que está, digamos assim, né, na alta, no fogo ardente, não tem como essa pessoa viver uma vida de pecado. Mas quando a pessoa está lá também no fundo do poço, às vezes é mais fácil da graça chegar, porque aquela pessoa toca, né, na miséria dela, quando no momento de pecado, ela toca na sua verdade e volta. O problema é quando a pessoa se encontra, né, naquele estado de, eles chamam de medíocritas, quer dizer, aquela mediocridade. Sim. Onde não tem mais aquele fervor, mas também a pessoa não consegue tocar na sua consciência, na sua verdade, e ela vai vivendo, né, na média. Ah, tá bom. Já vou na minha missa, né, faço a minha obrigação, né, de cristão e vivo a minha vida dessa forma. E essa é a pior raça para se converter. Esse é o pior estado de alma, de espírito, no qual nós podemos nos encontrar, que seja difícil da gente voltar e retomar.
Por isso a necessidade dessas palavras de Jesus, né, tão duras. Porque às vezes nós não cometemos um pecado mortal, mas a gente fica no pântano dos pecados veniais. A gente vai se acostumando com as situações, né, da nossa vida e vamos ali convivendo com as nossas imperfeições e a coisa vai passando. E o problema é que isso vai se tornando natural, normal, né, naturalizando determinados comportamentos. Jesus diz, dessa forma, para mim, não serve. Ele é bem claro, ele é bem direto. Morno não dá. Ou quente ou frio. Ou você toma a sua vida nas mãos, aquilo que você precisa viver nas mãos, e fervorosamente você vai, ou você também deixa que a minha misericórdia te toque, talvez numa situação de fundo do poço. Você que está acompanhando agora, talvez esteja experimentando isso. Estou no fundo do poço. Cheguei num lugar onde jamais imaginaria estar. Numa condição que jamais pensei chegar. Mas Jesus está estendendo a mão dele para você. Jesus está voltando o olhar misericordioso dele para você. Dizendo, volta para a graça de Deus, retorna para a vida da graça, deixe para trás essa situação, busque ajuda, estenda a sua mão, busque ajuda, busque o sacramento da reconciliação, busque um sacerdote, busque uma ajuda espiritual, mas saia dessa situação. Jesus não quer perder você. Enfrenta agora o orgulho, enfrenta agora muitas vezes a sua altivez de achar que você não precisa de Deus. Olha o que o texto diz, tu dizes, eu sou rico, abastado, eu não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Para de dizer, né? Eu sou rico, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, está tudo bem assim. Deixa como está. Aquela pretensão de auto-salvar-se, aquela pretensão de achar que você pode caminhar sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda da graça de Deus, e não se dando conta de que és infeliz. Eu estou feliz, minha vida está ótima. Está nada, não está, não está. É preciso se dar conta que tem uma infelicidade lá dentro, escondida, e é preciso colocá-la para fora. É preciso, de forma sincera, dizer para o Senhor, eu não estou feliz, Senhor, com a vida que eu estou vivendo. Miserável, pobre, cego e nu. Vejam o elenco das coisas que Jesus apresenta aqui. Uma condição que muitas vezes nós não assumimos. Esse detalhe que está aqui, porque a cidade de Laodiceia era muito rica, era uma cidade riquíssima, riquíssima. E ela tinha 3 grandes potencialidades. Ela tinha uma banca muito forte, né, tinha muito dinheiro que circulava na cidade. Ela tinha uma indústria têxtil muito forte, né, muitos iam até Laodiceia para comprar dos seus tecidos, porque eram maravilhosos. E ela tinha uma escola de farmácia que produzia um colírio muito potente para a cura dos olhos, né? Tanto que a partir daí a gente entende por que Jesus falou assim, eu vou te dar um conselho, compra de mim o ouro purificado, porque Laodiceia confiava no seu próprio tesouro. Ele está dizendo, vem a mim, eu sou a tua riqueza. Eu sou a tua riqueza, eu sou o teu ouro, purificado no fogo, para aí sim ficares rico. Porque às vezes você está achando que a sua riqueza está nos teus bens materiais. Não está, não está. Isso pode te proporcionar um conforto e Deus abençoa com generosidade o teu esforço humano. Os bens que você adquire são abençoados por Deus com o seu esforço, com a sua luta. Mas Jesus é a nossa única riqueza. Compra de mim o ouro purificado no fogo. Porque essa riqueza aqui não vem fácil.
A riqueza de Jesus, ela é conquistada, ela é provada no fogo. Tem dureza, tem renúncia, tem sacrifício. Porque essa riqueza que está aí no mundo, muito fácil, né? Hoje a moda, né, das bets, né? Você ficar rico muito fácil, né? Promessas de riqueza muito fácil, não é essa. Essa de Jesus é aprovada no fogo, para ficares rico. Depois diz, vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. Da indústria têxtil de Laodiceia, o autor sagrado está dizendo, né? É preciso vestes novas, ou seja, você precisa de um novo nascimento. Você precisa de um novo nascimento para cobrir a vergonha da tua nudez. Porque o pecado vai fazendo isso conosco, né? Vai arrancando a nossa dignidade, vai levando embora a nossa dignidade. E quando a pessoa se vê, ela já está despida de toda a sua dignidade. Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo. É preciso vestes brancas, justamente para indicar que você precisa abrir o teu coração para Deus poder entrar com a graça dele. E depois, ele continua, compra também o colírio, um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Que coisa maravilhosa. Como eu disse, Laodiceia tinha essa escola de farmácia e produzia um colírio maravilhoso. Jesus está dizendo, você precisa comprar desse meu colírio, porque eu vou fazer você enxergar de novo. Eu vou fazer você retomar a consciência dos teus erros, dos teus limites, para que você se enxergue. Porque quando a gente não se enxerga, aí a gente coloca o olho no outro, né? A gente começa a apontar o defeito do outro, as misérias do outro. Aí dentro de casa é assim, aí começa a confusão dentro de um lar, dentro de uma família, ou num ambiente de trabalho. Quando você deixa de olhar para você mesmo, você é cego de você mesmo, e aí você começa a apontar para os outros, né? A psicologia explica isso, né, gente? É a projeção, né? Quando a gente não aceita algo em nós, a gente projeta em cima dos outros essas misérias e vai apontando o dedo e vai julgando e vai tentando achar um culpado, porque não assume, não é capaz de se enxergar, de olhar para as próprias atitudes, olhar para o percurso feito e dizer, não, eu errei e eu preciso de conversão. É esse colírio que Jesus quer dar para nós hoje. Ele quer pingar esse colírio nos nossos olhos, para que a gente enxergue de novo, se enxergue. E nos enxergando, fazermos e trilharmos um caminho sincero e responsável de conversão. Sem vitimismos, sem apontar o dedo, mas assumindo aquilo que está dentro de nós, para que a graça de Deus possa transformar tudo isso. E aí vem a frase que eu falei no começo. Eu repreendo e educo os que eu amo. Por que Jesus falou duramente através dessa palavra? Porque ele repreende e educa aqueles que ele ama. Essa palavra educar aqui é tão bonita. Vocês exercem esse papel, né, na vida dos filhos. Você, talvez, que está acompanhando, exerce esse papel. Educar ex ducere é tirar para fora, ou seja, trazer para fora, ou seja, a beleza que está escondida lá dentro. O que Jesus quer fazer conosco? Tirar de dentro de nós a beleza com a qual nós fomos criados. A imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos para o pecado. Nós não fomos feitos para uma vida errada, nós fomos feitos para a glória de Deus. E a glória de Deus, dizia Santo Irineu de Lyon, é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo, ou seja, aquele que de fato tem a vida de Cristo em si e está vivendo-a plenamente em todos os seus atos, em todas as suas situações. É isso que Jesus quer de nós, quer nos educar, quer trazer essa beleza que está presente dentro de cada um de nós. Nós fomos criados assim, nesse estado de perfeição, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus quer trazer o melhor de você para fora, porque as pessoas que convivem com você têm o direito a isso.
seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus companheiros de trabalho têm o direito de ter o melhor de você. Então deixa Jesus trazer à tona o melhor que você tem aí dentro. Chega de trazer à tona o pior. Basta. Jesus quer nos educar. Ele diz: esforça-te e converte-te. A graça de Deus está nos visitando. Deus está nos visitando, visitando você, visitando a cada um de nós. Mas agora também é preciso da nossa parte uma resposta, né? Um esforço da nossa parte para dizer: eu quero, Senhor, e eu vou me converter com a ajuda da tua graça. Ele completa: eis que eu estou à porta e bato. Que imagem bonita do respeito que Jesus tem, né, com a nossa liberdade. Que coisa maravilhosa. O carinho que Jesus tem com a nossa verdade. Ele não arromba a porta, ele bate à porta. Porque talvez na nossa vida Jesus tenha ficado de fora. A gente tenha que constatar que a gente deixou Jesus de fora dos nossos planos, da nossa vida, né? Da porta para dentro, na casa, você está fazendo o que você quer, vivendo da forma como você imagina. Em muitas situações nós deixamos Jesus de fora, mas Ele não vai embora. Bom que Ele não vai embora, Ele fica, mas Ele fica batendo à porta do nosso coração, esperando o seu sim, esperando a sua abertura, esperando aquele momento em que você deixa Ele entrar, esperando aquela oportunidade. Quem sabe vir participando de um encontro aqui na Canção Nova não seja a oportunidade que Jesus está esperando para entrar no teu coração. Tem uma oportunidade agora esses dias, né? Vai ter rebanhão aqui na Canção Nova. Nós vamos viver esses dias de retiro espiritual aqui na Canção Nova. Quem sabe você que está acompanhando agora desista de outros planos que já estavam, né, na agenda fixados, partiu tal lugar, partiu não sei o quê, e agora você vai riscar, e eu ouso dizer que o Senhor está falando concretamente com pessoas. Você vai riscar esses planos e vai dizer: partiu retiro de carnaval, partiu rebanhão, porque é a oportunidade que Jesus está lhe dando. É o jeito que Jesus está usando para bater a porta do seu coração e entrar definitivamente na sua vida e mudá-la completamente. Jesus não quer fazer só um ajuste aqui e ali, não. Jesus quer mudá-la completamente. Ele quer transformá-la. Ele quer fazer de você uma criatura nova. Eu bato. E se você abrir... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim, eu entrarei. E Ele vai entrar com tudo. Ele vai chegar chegando, né? Como a gente diz, né? Que chegue. Ele vai chegar chegando. E olha só, eu entrarei na sua casa e nós tomaremos a refeição. Eu com Ele e Ele comigo. Tomar refeição na linguagem bíblica é intimidade. É participar da coisa mais sagrada da vida de alguém, da intimidade. Então Jesus quer ser o íntimo do seu coração. Jesus quer se tornar a pessoa mais íntima que você tem na sua vida. Ele quer tomar refeição com você. Ele quer se sentar, Ele quer alimentar a sua alma. Ele quer mandar embora a sua tristeza, a sua solidão, a sua ansiedade, a sua depressão. Ele quer mandar embora a sua vida de pecado e de erros, porque Ele quer fazer refeição com você. Se recordam que Ele fez com Zaqueu, né? Desce depressa, porque hoje eu tenho que ficar na sua casa. E foi jantar na casa de Zaqueu, um pecador público, mas ele foi à casa de Zaqueu, para demonstrar o profundo amor que Deus tem por alguém quando essa pessoa obedece à voz de Deus, quando essa pessoa escuta a voz de Deus e abre o coração. Jesus entra e faz refeição e se torna definitivamente a pessoa mais íntima da vida dessa pessoa.
E ao vencedor, ou seja, quem assumir essa conversão, quem assumir esse estilo de vida novo, quem assumir com firmeza essa retomada, farei sentar-se comigo no meu trono. Isso aqui é promessa de vida eterna, gente. Não são os tronos dessa terra, não. Não são os tronos desta terra. Jesus não está prometendo para você, nesta realidade imanente, não é? Um status, cargos, dinheiro, não. Sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com o meu Pai no seu trono. É o trono da glória de Deus na vida eterna. É esta vida que está preparada para nós. É esta promessa que está preparada para mim e para você. E nós precisamos chegar lá. Nós precisamos chegar lá. Nós vamos. Nós precisamos chegar lá. Precisamos. Nós precisamos. E nós, como Canção Nova, nós precisamos ajudar esse povo que está todos os dias acompanhando a Canção Nova, que acredita na missão da Canção Nova. Nós precisamos preparar esse povo bem disposto para a segunda vinda de Cristo. Foi isso que o Padre Jonas deixou para nós. Esse é o legado que a Canção Nova tem, essa é a nossa vocação, essa é a essência da nossa vocação. Nós não podemos parar, nós não podemos desviar o nosso olhar da vocação que Deus nos concedeu. Nós somos feitos para ajudar esse povo a entrar na vida eterna. Foi para isso que nós somos constituídos. E bendito seja Deus por isso. Nós podemos já transformar esta palavra tão provocativa em oração. Porque agora, com o coração aberto a Jesus, Ele quer agora, na força do seu Espírito, transformar o nosso interior. Ele quer transformar a nossa verdade. Isso foi o que o Espírito disse à igreja, que sou eu, que é você. Nós somos esta igreja para a qual Jesus destinou essas palavras, duras no seu conteúdo, mas profundamente carregadas do amor de Cristo, que não quer perder nenhuma alma, quer de fato um projeto Dai-me Almas. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós estamos diante da força da Tua Palavra, nós estamos impactados pela Sua Palavra, nós estamos abertos àquilo que a Tua Palavra provocou em nós, mas nos constatamos também, Senhor, que sozinhos nós não podemos, nós não temos condições, nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua força, da força do Teu Espírito, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, nós precisamos desta graça santificante para atuar agora tudo que a Palavra de Deus nos provocou, tudo que a Palavra de Deus fez em nós, para que nós respondamos a esta vocação linda que nós recebemos, a essa dignidade que nós possuímos diante de Deus. Dai-nos a Tua graça, Senhor, nós precisamos, dai-nos a Tua graça.